Olá! Hoje nós vamos falar de como melhorar a eficiência na gestão de estoques. Eu sou Maria Costa, mentora de carreira, especializada na área de suprimentos e eu falo para os profissionais da área de logística e compras. E hoje especificamente nós vamos falar sobre administração de estoques, o quanto isso é importante para as empresas e o que precisa ser feito para melhorar a eficiência na gestão de estoque. Se você gosta desse tema, se inscreve no canal e clica para receber mais notificações. Nós vamos deixar também no link deste vídeo o acesso à nossa Masterclass, que vai ser no dia 23/1, às 20 horas do horário de Brasília, totalmente gratuita e online, onde os profissionais dessa área que quiserem ter informações de como crescer na carreira vão poder ter acesso. Então, deixa aí já o seu joinha e depois você, no final dessa aula, você já clica no link e se inscreve, tá bom? Então, como que se melhora a eficiência na gestão de estoques? Bem, tem alguns pontos que precisam ser observados por todo e qualquer gestor dessa área e também pelos profissionais que trabalham na área, que são os assistentes, analistas, os almoxarifes. Não existe como melhorar a gestão de estoque sem envolver toda a equipe. Então, esse é um trabalho conjunto que precisa ser feito de forma uníssona. Dessa forma, um sistema de controle inteligente para o estoque é fundamental, porque o estoque você pode considerar como sendo o cofre da empresa, onde estão as matérias-primas e, no caso de produtos acabados, a expedição também é considerado um estoque de saída. Então, o controle tem que ser feito em regra. Você pode ter, no caso, um portal onde as pessoas têm que passar por uma biometria, pode ser digital ou facial, com acesso por um crachá, e isso ajuda bastante. Por quê? Porque se você tem um número de pessoas que acessam a sua área de estocagem e você não tem controle sobre isso, então facilmente você pode ter situações que algum material pode não estar lá e deveria estar lá naquele momento que você está tentando usar, ou para produção ou para alguma venda. Isso acontece muito em processos de manufatura, onde você tem mais de 5.000 itens, né? Você tem aí produtos como aparelhos eletrônicos mais complexos, com componentes SMDs 0503, que são praticamente componentes nano, que são colocados por máquinas incissoras, pick and place, onde o armazenamento deles demanda até uma refrigeração, utilização de batas apropriadas para conter a eletrostática, a energia eletrostática e não danificar o componente, mas sobretudo também os outros itens que não são tão sensíveis, mas que são, vamos falar assim, itens que, se você não tiver atenção, não tiver cuidado, eles podem simplesmente desaparecer da sua área de armazenamento, ninguém sabe e ninguém viu. Então, inicialmente, o controle de acesso por biometria é fator preponderante. Por quê? Como que você garante que uma área vai ter uma segurança, sem falar no sistema de circuito fechado de câmeras, evidentemente, mas você não vai ter uma pessoa 100% do tempo olhando todas as câmeras. Por mais que você tenha um sistema, ele vai ficar gravado e até você perceber que algo não está no lugar, algo sumiu, vamos falar assim, já vai ter passado algum tempo. E o que você vai fazer com isso? Você não vai conseguir fazer grande coisa, a não ser estar revisando um monte de filmagens, né? Então, a forma mais eficiente é conjugar esses dois processos. Ou seja, você tem um circuito fechado de TV,
né, com gravações de pelo menos guarda de 30 dias dessas gravações, e você tem também o controle biométrico de quem acessa o estoque, porque em muitos casos você vê profissionais que não são da área da logística, do estoque, tentando acessar essa área de forma livre, né? Sem ter que passar por nenhum tipo de controle, por não estar acompanhado de alguém da própria área. Então isso é muito complicado. Por quê? Um componente ele pode significar que, se ele não tiver lá, um produto a menos na linha de produção ou vários produtos a menos. Ou em algumas situações a linha nem começa a produzir, porque como alguns materiais não vêm no kit, né? E muitas vezes os que vêm no kit podem vir incompletos, então você tem que ter algumas peças que seriam spare parts, uma espécie de peças sobressalentes, né? Um mínimo aí de 1 a 2%, não mais do que isso. Para quê? Para garantir que você tenha assegurada a sua produção e que a linha de produção não pare. Mas o profissional da área de logística, na área de estoque, ele não tem só que estar preocupado com a linha de produção, porque no final do dia a acuracidade do inventário também é um fator muito importante. Eu diria até que, em termos de análise de valor investido, você ter uma boa acuracidade te garante saber quantas vezes aquele inventário vai estar girando, se a empresa não vai estar com dinheiro parado em algo que não está dando retorno, que ela poderia estar investindo em outra coisa. E essa informação quem tem é o profissional. Então, 2 fatores para quem quer ter um bom controle, melhorar a eficiência na gestão, seria o controle da biometria dos profissionais que acessam a área de armazenagem e também o circuito fechado de televisão. Maria, é só isso? Claro que não, porque não faz o menor sentido você querer garantir e melhorar a eficiência de algo que você não está controlando. Então você tem que ter, além disso, sistemas de informação integrados. Por quê? Porque se, por exemplo, você usa um método de controle de estoque, que é o FIFO, ou seja, First In, First Out, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso, apesar de ser um controle para análise de controladoria contábil, também é muito importante para o gestor da área de logística e por profissional que trabalha nessa área. Por quê? Porque você garante a rotação daquele material na sua prateleira, ou seja, a sua prateleira não vai ficar com itens vencidos, porque você vai estar fazendo essa rotação de material. E o mais importante que isso é que quando chegar no final do ano, você vai ter uma acuracidade perto de 100%. E você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou saber que vai ser perto de 10%? Bem, o que eu posso te falar é o seguinte: na medida que você for encontrando qualquer discrepância, qualquer divergência que seja, você vai poder tomar as ações imediatamente. Você não vai esperar o último mês do ano ou o fechamento anual do seu inventário para tomar ação. Isso quer dizer o quê? Você consegue recompor kits que estejam desbalanceados, você consegue fazer uma análise do capital investido no estoque ao longo do ano e mês a mês. Você consegue ter a garantia de que tudo que foi recebido, armazenado e que foi transferido para a produção, o saldo vai estar efetivamente com a área de estoque. Não vai ter discrepância, não vai ter divergência. E isso garante o quê? Uma melhor acuracidade, que é o resultado final que todo o profissional dessa área busca. Mas qual seria outra coisa que o profissional poderia fazer? Bem, tem empresas que recebem materiais just in time. O que significa isso? Ela recebe à medida que ela precisa e que ela vai estar produzindo e que ela tem que usar aquele item. Então, muitas empresas que são manufatureiras, elas têm empresas satélites, que são empresas que estão ali num raio de 5, 10 quilômetros ou 20 e que fazem entregas diárias.
E eu diria até que nesse momento a atenção tem que ser redobrada. Por quê? Porque na sua área de recebimento você vai ter profissionais de outras empresas. E não só profissionais de outras empresas, você tem que ter minimamente pelo menos uma equipe reduzida da sua área de qualidade que não é pertencente à área de estoque, até por um conflito de competências, de atribuições. Então a gente tem que saber o seguinte: toda vez que você tem mais pessoas que não fazem parte da área de gestão de estoque, você tem no estoque um risco de alguém, por qualquer motivo que seja, né? E aqui a gente não está falando só no caso de má fé ou no caso de alguém subtrair algum item com segundas intenções, mas sobretudo de você ter discrepância. Por quê? Porque a empresa chegou, entregou o material, o nosso pessoal de estoque de almoxerifado, logística, recebeu o material, mas esse material imediatamente ele tem que ir para onde? Para a área de qualidade. Né? Porque o Quality Assurance ele também tem um trabalho dele a fazer, e normalmente eles tiram uma pequena amostra, nem sempre eles analisam 100%. Claro que existem itens que são analisados 100%, mas não são todos os itens que são analisados 100%. E evidentemente no momento que ele faz isso, o que acontece? Ele começa a ter um manuseio do item, e dependendo de qual item nós estamos falando, e aí nós temos peças que são recebidas pelas empresas, peças mecânicas, peças eletrônicas, peças que demandam não só estar manuseando com luva ou manuseando com vestindo uma bata antiestática, mas também, sobretudo, está manuseando peças que, se não for feito de forma adequada, o próprio manuseio pode causar algum tipo de dano, né? E no momento que o fornecedor entregou e a área de recebimento recebeu, o estoque passa a ser da empresa. Isso não quer dizer que depois o fornecedor não possa ser chamado para realmente verificar que a qualidade não está boa, não é esse o caso. Mas se você quer garantir a eficiência de um processo, você tem que garantir o processo. E esse é o próximo tópico. O próximo tópico é o mapeamento dos processos dentro da área de estoque. E isso é uma situação que em algumas empresas de médio e até grande porte, elas não existem. As empresas nem sempre, todas elas, têm certificações internacionais, como ISO 14000, ISO 9001, 18001. Então, aqueles procedimentos que deveriam ser regulares, serem habituais, serem simples de se garantir que eles vão estar funcionais no dia a dia, eles não existem. E por eles não existirem, a coisa fica um pouco amadora, né? E ali no momento de receber uma determinada caixa, um determinado volume, se o manuseio não é adequado, se não existe uma segregação no espaço para os lotes que estão entrando, com hora e dia, isso pode causar um problema para a empresa que está recebendo, né? E consequentemente para o estoque, para o gestor de estoque. Por quê? Porque no momento que ele recebe, mesmo sendo fornecimento just in time, ele acaba ficando sujeito a situações que ele não mapeou. Então, o mapeamento de processo ele é muito importante, e ele vai garantir com que o gestor ele consiga melhorar, ele consiga medir, consiga melhorar. Outra coisa também que o gestor da área de logística, com relação à gestão de estoque, precisa fazer é a parte de definição de metas. Então, quantos lotes vão ser recebidos por dia? Quais são as pessoas que estão no recebimento? Quais são os analistas, assistentes, almoxerifes que estão no manuseio para armazenamento? Esse item vai ser armazenado ou ele é pago direto para a produção? Esse item ele vai estar sendo recebido para recompor um estoque de segurança? Esse item é um item que tem um valor agregado muito alto, demanda um manuseio diferenciado? São questões que o gestor da área de
de estoque vai ter que responder. Por quê? Porque no final do dia ele vai estar terminando a atividade dele com um inventário talvez de milhões, que ele não precisaria. O ponto é, recebeu, produziu e transformou em produto acabado, e isso seria o ciclo normal. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Muitas vezes um kit é pago para a linha de produção e ele é pago de forma incompleta. Ou ele é pago com um kit fechado e completo, e aí durante o processo produtivo algumas coisas acontecem, entre elas o kit pode ter vindo incompleto, apesar de estar lacrado, o kit pode ter sido desbalanceado porque a produção anterior estava faltando alguns itens e o gestor da produção toma a decisão de recompor para terminar o que está na linha, usando do kit que foi pago por último, mais recente, e isso pode causar um problema. Por quê? Porque não adianta só pagar o material para a produção. O gestor da área de estoque, ele tem que ter certeza de que ele está pagando certo. E se o gestor da produção não está fazendo o uso correto do material, se o material está ficando ao longo do processo, se o material está sendo na hora da montagem, está se perdendo componentes, isso pode ser um grande problema, tanto para o gestor do estoque quanto para o gestor da produção. Mas aqui tratando especificamente do gestor do estoque. Então, ter metas claras para poder utilizar a equipe, tanto no recebimento, quanto no armazenamento, quanto no pagamento da produção. Também é uma forma de garantir a eficiência. Outra coisa também que o gestor do estoque precisa ter, utilizar tecnologias que garantam ele ter visibilidade do que ele está recebendo, do que ele está armazenando, do que ele está pagando. Por quê? Porque se existe uma grande demora entre o momento que ele recebe e o momento que o sistema atualiza, ele pode não estar enxergando no estoque o que já está lá, e o que é pior, já está disponível para ser usado, mas não pode ser usado. Então a working order, que é a ordem de produção, pode ficar como não atendida ou com saldo negativo, o que também não é aceitável. Então, ter um sistema, e aí existem vários, existe SAP, R3, existe TOTOS, existem vários sistemas integrados de informação que garantem que esse gestor possa se utilizar disso e possa ter certeza de que o material que ele recebeu, armazenou e pagou está de acordo, né? Ajuste de estoque. Então, de repente, o gestor identificou que existe realmente um problema e o item veio faltando, aí ele realmente tem que ter um mapeamento de como proceder o ajuste de estoque. Ou seja, ele vai ter que envolver o pessoal da área de compras, porque esse material veio faltando. Esse material, ele vai ser reposto? Vai ser dado um desconto naquele pedido que foi recebido? São coisas que o gestor de estoque não vai poder resolver sozinho. Mas uma coisa ele tem que resolver. Ele tem que garantir que o estoque dele esteja batendo o físico sistêmico. E se alguém causou um problema e foi o fornecedor entregando a menor, chama-se o pessoal da área de compras para que se faça essa interface e se garanta que vai ser tomada a ação necessária para que o estoque fique acurado, ou seja, o físico de acordo com o sistêmico. Uma outra coisa também que a gestão na área de estoque precisa ter, nós já falamos sobre acesso pela biometria e controle via sistema de circuito integrado de TV. Nós já falamos sobre controle do pessoal que está fazendo o recebimento, armazenamento e pagamento para a produção. E nós já falamos sobre o mapeamento de processo, que é ter o pessoal tanto da parte da qualidade quanto os fornecedores, até onde cada um pode ir e tratar de ter acesso controlado à área de estoque. Uma outra coisa que o gestor de estoque precisa ter na mão é a garantia de que existem indicadores de performance que vão medir não somente o seu próprio pessoal, mas também aqueles terceiros que estão na sua área.
E o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, se você não mede, você não melhora. Se você não melhora, você não tem como garantir eficiência. Então, o seu gestor tem pessoas que estão, no caso, fornecedor, qualidade e produção como seus próprios fornecedores e clientes dentro da área de estoque. É correto que se diga que esse gestor de estoque tenha também indicadores de performance coerentes com isso. E aqui eu vou falar alguns que são indispensáveis, né? A parte de turnover, que seja o giro de estoque que determinados itens está dando no seu... Qual seria o ideal, Maria? O ideal seria o seguinte: tudo que você recebe, você produz, você termina com zero. No mundo real não funciona desse jeito, não dá para terminar com zero. Então você vai ter minimamente sempre algum item, ou por conta da própria logística em si, que tem uma cadeia de suprimento longa, ou pelo lote mínimo do setor de compras, você vai ter sempre uma cadeia ali que vai estar... ela vai estar comprometida com volumes e você não vai ter como garantir que isso vai se adequar 100% à sua política de gestão de estoque. Vai ter mais a ver com a área de compras e o fornecedor, e você vai poder, como gestor da área, interagir com eles. Dias de inventário. Quantos dias você vai manter dentro do seu estoque? Muitas vezes, o que se vê na atualidade é a redução do volume de estoque dos dias de inventário. Por quê? Porque aquilo é dinheiro parado. Não importa se você diga, mas o fornecedor dá pra gente 60 dias, 120 dias. É dinheiro parado de qualquer jeito. Se ele está com aquele dinheiro parado, significa que ele não deu um desconto maior, porque se o dinheiro estivesse rodando, ele poderia ter dado um desconto maior. Então, estabelecer a política de quantos dias de cobertura de material você vai ter, ou seja, days of supply. Isso garante também uma quantidade menor ou maior de itens armazenados. Não faz o menor sentido, se você traz matéria-prima do exterior, você ter uma semana só de estoque, porque qualquer espirro da cadeia logística, qualquer greve, atraso de navio, atraso de desembaraço aduaneiro, você fica numa situação caótica, você não tem como suprir a produção. Então, o gestor de estoque tem que ter isso à mão, o profissional da área de logística tem que ter isso em mente também. E uma outra coisa é garantir que o inventário está dentro do custo que foi previsto para que ele estivesse. Por quê? Porque, como eu falei, isso é dinheiro, né? E dinheiro parado é dinheiro que não traz resultado para a empresa. Então, o profissional da área de logística tem que conhecer qual é o volume de inventário em termos financeiros que ele tem lá parado ou lá em trânsito, que no momento que já embarcou já é responsabilidade de quem fez a aquisição. Tendo essas informações na mão, eu posso dizer que são bastantes dados para que o profissional da área de logística, interagindo com compras, interagindo com a qualidade, interagindo com a produção, ele garanta uma boa eficiência no manuseio dos materiais. Existem materiais de todos os níveis, tem materiais que são mecânicos, puramente mecânicos, para empresas que montam, por exemplo, motocicletas, bombas hidráulicas. São peças grandes, são componentes que não demandam uma refrigeração significativa, um controle de umidade, temperatura. Existem materiais que são mais sensíveis, que são para empresas manufatureiras de eletroeletrônicos, aí, televisão, celulares, computadores, onde existe uma gama de itens que, apesar de não ter um grande volume físico, mas são muitas vezes circuitos integrados, componentes com nano dimensão,
e que em outros algumas pastas que são usadas na soldagem que demandam um controle de temperatura, de umidade por conta da validade, das pessoas quando estiverem manuseando estarem com batas apropriadas, às vezes com pulseiras de aterramento para não danificar. Esses componentes são componentes muito caros, então o gestor da área de estoque, o profissional de logística dessa área tem que ter uma atenção maior, porque o capital investido nesse material é muito significativo e sem dúvida, quanto mais dinheiro a empresa colocar no estoque, significa que não sobra mais para ela colocar em outras coisas, porque o estoque está ali parado, enquanto ele não virar um produto, o produto não for faturado para quem vai comprar, aquilo é um capital que o gestor tem que ter atenção, o profissional tem que ter atenção, essa responsabilidade é conjunta. E hoje nós falamos sobre como melhorar a eficiência na gestão de estoque e falando de matéria-prima. Nos próximos vídeos nós vamos continuar um pouco mais sobre esse tema, mais falando de produto acabado, que aí o valor ainda é maior, porque se agrega mais, mas a forma de lidar é diferente, o armazenamento é diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu publiquei também no LinkedIn um artigo sobre isso. Quero convidá-los para participar da nossa Masterclass no dia 23/1 de 2025, às 20 horas, horário de Brasília. Eu vou fazer minha Masterclass do treinamento Crescer na Carreira. Esse é um treinamento que, apesar de ser dedicado para as pessoas da área de logística e compra, é um treinamento muito relevante para quem quer crescer na carreira de uma maneira geral na área de suprimentos. Então vocês estão todos convidados a participar. É uma grande satisfação poder fazer essa fala sobre o estoque, porque isso é tão importante para as empresas e os profissionais da área, do mais básico, que é o almoxerife, o estoquista, até o analista sênior, até o gestor de estoque, o gestor de logística. Ele tem que estar com isso em mente, porque faz toda a diferença você ter e poder interagir com isso e garantir que a empresa melhora no momento que você recebe, controla e entrega aquilo que lhe foi passado. Você garante a curacidade com que você está trabalhando. Eu desejo sucesso a vocês, a gente se vê na próxima. Deixa o seu joinha, participa da nossa Masterclass, vai ser uma honra ter você lá. Tchau, até a próxima. Paz e Deus no teu coração. Tchau.